Aqui nesse vídeo eu vou gravar algumas manifestações que ocorreu comigo durante a minha caminhada com Cristo. Vou contar isso para a glória do nome do Senhor. Amém? As que eu lembrar, né, irmãos? Porque, nossa, às vezes eu entrego alguma coisa, recebo alguma coisa, mas eu acabo esquecendo. Eu não costumo guardar, não. Vou contar uma mais recente. Tinha uma irmã que caminhava comigo e ela estava desviada e voltou para Cristo, e ela começou a passar muita dificuldade pelo fato do pecado dela. Perdeu o emprego, perdeu as amizades, a família brigou, tudo consequência do pecado. E nisso eu fui ajudando ela com palavras, fui levando ela onde o Senhor mandava eu levar. Ela chegou até aí comigo lá no David Ur. E quando a gente voltou, ela, depois de ter ouvido palavra, depois de ter consertado a vida, e ela estava com um tumor na barriga, e era um caroço muito grande. E só que o Senhor não tinha curado ela. O Senhor permitiu ela passar por tudo isso para se arrepender, para ver que é o pecado, que era o pecado dela, que ela precisava voltar para Jesus verdadeiramente, não só de boca, mas de atos, né? Atos de justiça. E aí nós fomos orar, e eu senti do Senhor de orar, impondo a mão no tumor dela, na barriga. Irmãos, começamos a oração. A minha mão, diz ela que a minha mão pegou fogo, e eu senti a minha mão quente. O tumor dela murchou na hora. Não foi no dia seguinte, não foi uma semana depois, murchou na hora. Então, assim, o Senhor manifestou na hora que Ele achou que era necessário de manifestar, na hora que era preciso manifestar. Teve um caso também do meu irmão. Quando meu irmão converteu, ele tinha 17 para 18 anos. E essa primeira manifestação, no caso, foi de cura, né? Não de maravilhas. Acredito que seja de maravilhas, porque murchou na hora. E aí o meu irmão converteu, e antes do meu irmão converter, o Senhor tinha me dado uma visão. Nós dormíamos no mesmo quarto, né? E um dia acordei e virei para ele, né, pro lado, virei para ele, e estava com uma Bíblia enorme, segurando uma Bíblia enorme no braço, abraçado com uma Bíblia. Eu assustei, porque a gente não tinha aquela Bíblia em casa. E eu pensei assim, nossa, o que o meu irmão tá fazendo com uma Bíblia uma hora dessa de manhã, segurando uma Bíblia? Eu levantei, joguei a coberta pra lá, né? Quando eu joguei a coberta, aí já não tava com a Bíblia mais. Eu falei, cadê a Bíblia que tava aqui? Que Bíblia, menina? A Bíblia que você tava segurando? Não tô segurando nada, não. Irmãos, eu não acreditei. Eu tive visão aberta. Foi uma das primeiras visões que eu tive. Eu não acreditei que ele não estava com a Bíblia ali. Eu levantei a coberta dele, mandei ele me mostrar, e eu vi que o Senhor tinha um chamado para a vida dele. E nisso, irmãos, ele pegou exército. E você sabe que quando pega exército é muito difícil, né? Sair. Só um milagre do Senhor mesmo. E nisso ele estava chorando, estava triste. Senhor, não queria pegar de jeito nenhum. Aí eu falei com ele, irmão, vou falar irmão para não falar o nome dele. Irmão, você sabe, você crê que Deus pode te tirar de lá? Ele chorando. Eu falei, creio. Aí nós entramos para dentro do quarto, como a palavra do Senhor fala, fechei a porta, ajoelhei e fui orar por ele. Falei, Senhor, mova uma situação, Senhor, arranca meu irmão de lá. Irmãos, à tarde, a oração foi de manhã, à tarde ligaram para ele, falando que tinha sido dispensado. Dispensado, uma pessoa que já tinha pegado, já tinha ido, parece que 2 dias, uma semana lá, ligaram para ele, e coisa que eles não fazem, né? Dispensou. Então ali houve uma manifestação de fé.
da minha parte e uma manifestação de, acho que também de fé, né, na vida dele, porque ele estava iniciando a caminhada com Cristo. E assim, foi maravilhoso, porque eles viram. Teve uma vez também que a minha avó, ela estava meio surda. Só que ela, quando alguém brigava ou falava alguma bobagem, ela ouvia, por mais baixo que era. Eu achei estranho aquilo. Falei, vem cá, vó, deixa eu orar pra senhora. Aí eu coloquei a mão no ouvido dela para orar. Quando eu coloquei, irmão, vocês não vão acreditar. Tinha um demônio sentado numa cadeira de pau. Uma cadeira antiga. Normalmente cadeira de pau de roça, sabe? Então você vê que é algo antigo. Sentado numa cadeira de pau no ouvido dela. O diabo tampava e destampava o ouvido dela. Quando ouvia bobagem, gritaria, alguma coisa assim que não devia ouvir, o diabo, o capeta lá desentupia o ouvido dela, ela ouvia. Mas quando fosse para falar alguma coisa boa, ela não ouvia. Eu falei, então você tá aí, né? Irmãos, aí eu orei, expulsei aquele demônio, né, que tava no ouvido dela. Ela voltou a escutar. Então, assim, outra manifestação. Teve uma vez também, aqui em casa, normalmente, como era no caso só eu, não era para vir uma luz tão alta, né? E a energia veio assim, tipo triplo. E eu via que tinha a mão do cão na minha conta de luz, para me fazer raiva. Aí eu fui orar. Quando eu fechei os olhos, irmãos, eu vi esses demônios na rede, pendurado no fio da rede elétrica, sentado, pendurando, fazendo gangorra na fiação, na rede elétrica, sabe, nos postes ali da minha casa, e balangando nos fios elétricos. Aí eu orei, irmãos, a conta, tipo assim, de 150 veio R$37. Então você via que tinha que ser manifestado a fé ali, expulsar aquele demônio, a autoridade. Tem coisas que quando foge muito do normal, a maioria das vezes é demônio. Que vem para te irritar, que vem para te afrontar, ou alguma coisa assim, sabe? Quando as coisas começam a piorar mais fora do normal, eu posso saber que é demônio. Deixa eu ver se tem mais. Tem várias. Tem uma vez que o Senhor me deu uma visão e falou que eu ia viajar. Falou que era para me arrumar as minhas malas, que eu ia fazer uma viagem. Ele me mostrou o que ia acontecer nessa viagem e tudo mais. E aí eu arrumei as malas, né? Aí quando foi no dia seguinte, me liga uma missionária: Ricardo, vamos viajar contigo? Falei, vamos, as malas já estão prontas aqui. E a gente foi para Brasília. Eu moro em Belo Horizonte. Aí chegando lá, o pessoal era incrédulo, né? Incrédulo não. Como é que eu posso falar? Ímpios. Eles eram ímpios. E aí, né, eu orei por ela. Eu fiquei exatamente os dias que o Senhor mandou ficar. Aí chegando lá, eles falaram que a casa, eles estavam querendo vender a casa. E a casa não vendia de jeito nenhum. E a gente orou, né, como eu posso falar? Para esse impedimento sair, para vender a casa. Irmãos, a casa vendeu. E foi questão assim de dias. A casa vendeu. O filho dela estava com AIDS. Um mês depois eles me ligaram falando que ele tinha sido curado e engordou 23 quilos. Teve um outro caso também de câncer no ouvido de uma menina que morava aqui perto de casa. Ela estava com câncer no ouvido, era uma menina nova, ela tinha uns 23 anos. Aí
né, pus a mão para orar, né, para Deus curar. Aí a mãe dela me liga, aí falou que foi curada. Foi curada, não tinha mais nada. Teve um outro caso, eu tô contando os casos que eu tô lembrando, viu, irmãos? Assim, aleatoriamente. De uma irmã que nós estávamos num círculo de oração, que ela não estava muito feliz. E parece que você alegrar o coração dela é propósito de Deus, né? Deus só faz uma coisa quando ele tem propósito. E o Senhor me mostrou que ela ia casar, o Senhor me mostrou um avião. Aí, irmãos, quando foi mais ou menos 3, 4 meses, eu recebo notícia, e ela não estava namorando. O mais interessante disso é que ela não estava namorando. Em 3, 4 meses, me ligaram, falando que essa menina casou e foi embora daqui dessa cidade onde ela morava. Foi de avião para uma cidade bem longe, tipo assim, litoral. E o Senhor cumpriu isso na vida dela. Teve um outro caso de uma missionária também, que ela fazia a obra do Senhor, só que ela estava sem a casa dela é uma casa simples, estava precisando de algumas coisas. E eu nem sabia, nunca fui na casa dela. Isso que o Senhor me mostrou. E o Senhor me mostrou que ela ia ganhar uma cozinha nova. Passou 2 semanas, ela ganhou fogão, ganhou geladeira, ganhou uma cozinha nova, do jeito que o Senhor mostrou. Eu estou falando essas coisas porque é o que eu falei, quando é de Deus as coisas se cumprem, irmão, se cumpre. Não se iluda com profecias que não é de Deus, elaboradas assim para te deslumbrar, sabe? Eu recebo tanta profecia, tanta profetada falando que me vê eu sentado no escritório, eu assinando papel. Irmão, nem escritório eu trabalho. Eu detesto escrever. Ai. É o tipo de serviço que o Senhor sabe que eu nunca ia gostar. Ficar preso, trancado dentro de um escritório. E Deus está me dando carro e tal, que eu vou ser muito próximo. Irmãos, eu não quero ficar rico. Eu não almejo nada disso. Eu quero ir para o céu, eu quero morar no céu, eu quero ir com Jesus. Eu sou como Paulo nesse aspecto. Sei viver tanto no muito como no pouco. Todo cristão tem que aprender isso. Dar glórias e graças a Deus, tanto no muito como no pouco. E a Bíblia fala que buscar primeiro o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. Então, assim, eu não me preocupo muito com isso. Mas, assim, as profetadas que eu recebi nas igrejas, a maioria não cumpriu nenhuma. E era relacionada a isso. Teve uma vez que me entregaram falando que eu ia gravar um CD e exaltou o meu ego lá em cima. Irmãos, eu não tive outra oportunidade, não. Mas eu falo assim, eu tive que levantar e conversar com aquele pastor. Falei que era uma falsa profecia, falei que eu não queria nada daquilo, ou uma carnalidade. O Senhor me mostrou que ele estava em pecado, me mostrou que a mulher dele estava em pecado, e fez uma bagunça lá. Fez uma bagunça, contei para a pastora, dirigente da igreja, que aquilo ali não era de Deus. Conversei, expus o erro, o pecado, o engano, eu expus ali. Aí, como eu tinha visitado essa igreja uma única vez, eu não conhecia ninguém, passou um mês, a pastora de lá me liga falando que aquele pastor que tinha me entregado, que eu falei a respeito dele, tudo mais, estava roubando a igreja. Descobriu que estava roubando a igreja, que estava na bebedeira e tudo mais. Eu acho que teve uma vez que meu peito encheu de mancha, umas manchas vermelhas e tal. Aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Eu repreendi. Aí o Senhor me deu uma visão parece que era Coríntios ou Colossenses. Ele me deu uma visão da palavra. Vou até falar a respeito disso.
e falava assim que era Paulo, um discípulo de Paulo, tomar um pouco de vinho para que fosse curado de suas enfermidades. Aí nessa passagem você vê que Deus usou uma matéria, uma coisa do cotidiano para me curar. Eu criei naquilo que Deus tinha me falado e pela fé manifestou a cura. Aí eu peguei um suco de uva, consagrei o Senhor, né, repreendi o mal na minha vida e tomei. Irmãos, no dia seguinte não tinha nenhuma mancha para contar. Nenhuma. Fui curado de um dia para o outro. E normalmente também o Senhor me usa, às vezes, com salmos. Teve uma vez que eu orei para uma irmã, amiga minha, ela já até faleceu. A gente ficou até emocionado, deslumbrado no dia, porque foi maravilhoso. Esse foi o início dessa manifestação. Eu orei por ela, orei de uma forma diferente, como eu nunca tinha orado. E no final da oração, o Senhor me mostrou uns salmos em visão. E fui abrir. E eu não sou muito de ler salmos. Irmãos, a oração toda que eu tinha orado para a missionária, essa irmã, estava toda lá nos salmos. Toda. As palavras que eu usei, estava tudo lá nos salmos. E eu nem conhecia esse salmo. Isso assim já repetiu várias vezes. Eu acredito que seja a oração no Espírito, né? Que é a oração eficaz. A gente tem que andar no Espírito, orar no Espírito, para ser uma coisa eficaz. Até mesmo na cura, né? Como eu falei no princípio, que a irmã foi curada, porque era necessário ser curada naquele momento, né? Naquele momento. E eu acho que é só isso que eu lembro agora. Foi tanta coisa. Teve uma vez que o Senhor, eu estava aqui em casa e o Senhor me deu uma visão. Ele me deu uma visão e eu fui parar numa fila. Na verdade eu estava fora, eu estava vendo essa fila. Era uma fila, como se fosse uma fila indiana. E tinha uma senhora que ela saía de vez em quando da fila e olhava para trás, voltava para a fila, olhava para trás, voltava para a fila. Aí, isso eu estava na igreja. O outro estava em casa. Essa estava na igreja. Estava na hora do louvor. E eu comecei a ter essa visão. Eu falei, meu Deus, o que é isso? O Senhor falou, ora. Aí eu sentei, o povo continuou louvando, eu sentei, né? No banco, orei e eu vendo aquilo ali tudo, aquela mulher saindo e entrando na fila. Quando foi no outro dia, 7 horas da manhã, o Senhor me acordou, o Senhor falou assim comigo, eu ouvi a voz do Senhor, levanta e vai. Senhor, levanta e vai para onde? Levanta e vai. Irmão, lá vai eu pro ponto de ônibus sem saber para onde que eu ia. Eu não sabia. Aí o Senhor falou assim, agora desce. Aí quando eu desci, irmãos, eu peguei 2 ônibus. Quando eu desci, isso foi mais ou menos umas 8 horas, tinha uma igrejinha com a porta entreaberta, sabe? Tinha mais ou menos 1 metro aberta. Nem isso, estava entre aberto e fechado. Aí eu olhei assim, tinha umas irmãs em círculo de oração de 8 horas. Adivinha quem estava lá? A irmã do domingo à noite, que eu vi na fila. Aí, né, eu falei com ela que ela precisava parar de olhar para as situações da vida, parar de olhar para a família, olhar para Cristo e continuar caminhando. Entreguei uma profecia para ela, mais ou menos relacionada a isso que o Senhor mandou e tal. E nisso o Senhor mandou orar pela igreja toda, pelos ministérios, por tudo. Irmãos, tinha tanta coisa errada. Tinha 3 centros de macumba ao redor da igreja. Tinha macumba, tinha pessoas em cargos que não foi Deus que colocou, ou uma bagunça, pessoas em cargos que Deus não colocou. Tipo assim, tinha pessoas lá mexendo na área de som, que não foi coisa simples, né? Que o Senhor não colocou. Tinha pastores que Deus não levantou e estava lá. Tipo assim, era muita coisa, irmãos, muita coisa.
E teve outro caso também que eu tava em casa. Tinha chegado da rua. Aí o Senhor, eu orava muito com uma pastora, só que eu não conhecia ela pessoalmente, eu orava só pelo telefone. E nisso, o Senhor falou assim comigo assim: você vai, na época valia um pouco mais que agora. Você vai e leva 20, não sei se era 20 ou 50 reais na época, para minha serva. Eu levei um susto, né? Porque eu tinha falado com o Senhor, eu vou ali. Quando eu falei que eu ia ali, o Senhor falou assim comigo: não, você vai em tal lugar levar para minha serva. Aí eu falei assim: se for o Senhor mesmo que está falando comigo, confirma na palavra. E na época, na verdade era para levar 50 reais. E na época eu tinha 70 reais na carteira. E eu tinha 50, uma nota de 50 e uma nota de 20. Aí eu abri minha carteira, aí eu falei assim: meu Deus do céu, amém, se o Senhor está mandando, amém. Amém, eu vou ficar com 20 reais, amém. Mas se você é o Senhor mesmo, confirme para mim, Pai. Irmãos, eu abri a Bíblia. Quando eu abri a Bíblia, estava lá escrito assim: e tirando ele 50, restou somente 20. Desse jeito, irmãos, desse jeito. Mas não para por aí. O mais difícil não foi tirar os 50 reais e ficar com 20 durante a semana toda. O mais difícil não foi esse. Irmãos, eu não sabia o endereço da mulher. Eu não sabia o endereço da pastora. E para piorar, eu perdi o telefone dela, não tinha o telefone dela. Como que eu chego na casa dela? Aí o Senhor falou assim comigo: vai. Lá vai eu pro ponto de ônibus de novo. O Senhor entrei, desci, continua andando, continuei andando. Pergunta para aquele rapaz ali. Falei: rapaz, você conhece tal? Ela mora aqui nessa casa. Irmãos, o Senhor me levou na casa da mulher. Então, assim, essas coisas são reais. Nós precisamos andar no Espírito, sabe? São presentes de Deus para a nossa vida, para a nossa edificação. Mas para isso nós precisamos andar em Espírito, ter comunhão com o Senhor, comunhão com o Espírito Santo, para essas coisas acontecerem, para ouvir a voz de Deus, né? Porque Deus quer usar todos os nossos sentidos: audição, fala, tato. Anjos já me tocaram. Teve uma vez, vai ter bom de lembrar disso, teve uma vez que eu tinha falado assim: Senhor, se o Senhor quer que eu ore de madrugada, me acorda e tal. Eu vou deixar pro Senhor. Aí, irmãos, quando foi 3 horas da manhã, tinha alguma coisa me cutucando na minha perna. Tá que me cutuca. Só que eu não queria levantar, tava com muito sono. O anjo, sabe o que o anjo fez? Foi lá e ligou o som. Na altura, 3 horas da madrugada. No louvor, parece que o louvor era castelhano, uma coisa mais linda que a gente já ouviu na vida. Acordou todo mundo. Acordou minha avó, acordou meu pai, minha mãe, eu. E foi aquela manifestação gloriosa. Ninguém entendeu nada. Depois eu falei: foi o anjo que ligou porque eu não queria levantar, né? E foi isso. Uma das coisas que eu lembro foi isso. Quando eu voltei da casa dessa pastora, que eu acabei de contar, eu voltei tão embriagado pelo Senhor, que ela até falou: irmão, dorme aqui. Falei: não, eu fiquei embriagado mesmo. Assim, meu olho, assim, ficou... Quem olhava assim, falava assim, igual lá em Pentecoste. Quem olhava assim, falava: esse rapaz está embriagado. Eu fiquei embriagado com o poder do Senhor. Foi, assim, algo que eu nunca tinha vivido. Aí eu falei: não, deixa eu ir embora, pastora. Aí eu olhei para uma vizinha dela, e falei assim: aquela pessoa vai achar que eu tô tonto, pastora. Aí você acredita que a vizinha mesmo perguntou a ela depois, no dia seguinte, que perguntou se eu estava tonto. Mas não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, né? Que nós venhamos encher do Espírito Santo, que nós venhamos transbordar com o Espírito Santo de Deus. Aí eu cheguei aqui em casa, né? Cheguei tarde, eu queria dormir. Quando eu fui deitar, eu vi que eu não estava conseguindo dormir e tal. Eu falei: meu Deus, o que está acontecendo? Aí eu vesti uma roupa
como se fosse um camisão. E nisso, quando eu coloquei aquele camisão branco, eu desmaiei na cama. Aquilo ali, irmãos, quando eu apaguei, veio um anjo com um pote de cristal, com um líquido amarelo, como se fosse mel, e começou a ungiu minhas pernas, ungiu meus braços. Aí o Senhor veio, tocou, cortou mexeu nas minhas cordas vocais, fez uma operação mesmo nas minhas cordas vocais. E depois ele trabalhou no meu corpo, ele fez algumas operações e me virou. Quando ele me virou, eu vi o meu irmão e eu tentava gritar ele, mas é como se eu tivesse anestesiado. Ele mexeu na minha cabeça, cortou, não sei o que ele fez. Aí eu não conseguia falar, gritar para o meu irmão ver, porque meu irmão também tem dom de visão. E nisso, irmãos, o diabo do lado de fora da casa, sentado como se fosse uma bruxa, sentado numa vassoura, rodeando a casa, querendo entrar. E quando foi no dia seguinte, meu irmão, assustado, virou para mim e falou assim: Ricardo, você não sabe o que eu vi de madrugada? O que você viu, João Paulo? Falei o nome dele, João Paulo. Ele virou para mim e falou assim: sua cabeça estava acesa, toda acesa e iluminada, como se tivesse um farol nela, uma luz, todo o seu cabelo todo iluminado. E a coberta estava acesa, e minha coberta era escura, estava acesa, toda iluminada. Aí eu fui contar para ele o que tinha acontecido. Então, assim, são manifestações assim que é muito bom. Isso foi buscas de madrugada, sabe? Eu busquei do Senhor de madrugada. O Senhor tinha falado que queria me usar com dons. E quando tinha um círculo de oração, eu estava lá. Tudo que era de Deus, assim, lógico, de Deus mesmo. Monte, círculo de oração, com pessoas santas, separadas realmente. Eu estava lá. E é isso, irmãos, que eu quero compartilhar com os irmãos, porque alguns têm curiosidade, né? É bom ouvir essas coisas, pelo menos eu gosto, porque edifica e nos dá esperança de buscar do Senhor mais experiências com Ele. Então é isso, que possa ter edificado a sua vida. Amém?